Se você está entre a nona e a 12ª semana de gestação, talvez você nem imagine que esse é um dos períodos mais importantes de toda a gravidez. O que acontece agora vai muito além do que apenas o tamanho do feto ou os sintomas do terceiro mês. É aqui que seu bebê começa a registrar as suas primeiras memórias e que você, mesmo sem perceber, está se transformando em uma nova mulher. Hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece com o seu bebê, com o seu corpo e também no seu campo emocional ao longo desse terceiro mês de gravidez. E eu te garanto, essa fase é muito mais profunda do que parece. Meu nome é Gisele Alves, sou enfermeira, doula e educadora perinatal há mais de 4 anos, e aqui no canal eu te ajudo a viver a jornada da maternidade com mais consciência através do autoconhecimento. O terceiro mês é quando o bebê deixa de ser embrião e se torna feto. É um tempo de organização interna, do corpo do bebê e do seu também. Enquanto isso, você pode se sentir mais sensível, mais introspectiva. A psicologia pré e perinatal reconhece essa fase como uma das mais sensíveis da gestação. É agora que começam os registros mais profundos. E fica comigo até o final do vídeo, porque além de você entender o que realmente acontece entre a nona e a 12ª semana, você vai descobrir como tornar essa fase ainda mais segura e transformadora. Semana 9. Na nona semana de gestação, o bebê deixa oficialmente de ser chamado de embrião e passa a ser reconhecido como feto. Esse nome marca uma nova etapa no desenvolvimento, em que os órgãos principais já estão formados, o corpo começa agora um processo de amadurecimento e especialização. Agora o feto mede entre 2,3 a 2,5 centímetros, mais ou menos o tamanho de uma uva, e pesa aproximadamente 2 gramas. Os pulmões começam a sua estruturação e o sistema digestivo começa a se organizar. A pele ainda é muito fina e translúcida, mas já é sensível ao ambiente. Isso significa que o bebê já consegue registrar variações térmicas, vibrações e alterações hormonais do corpo da mãe. A partir dessa semana, os receptores sensoriais, principalmente os táteis, começam a se desenvolver. O bebê começa a construir referências corporais primitivas, ou seja, ele começa a se perceber como um corpo, num processo chamado de consciência somática. Outro ponto importante é o início da formação do sistema vestibular, que será responsável pela percepção de equilíbrio e orientação espacial. Nesse momento, o vínculo afetivo entre mãe e bebê pode se aprofundar. E antes de continuarmos, se esse tema faz sentido para você, já aproveita e se inscreve aqui no canal e já curte esse vídeo. E com você, ao mesmo tempo, essa semana pode ser de muita sensibilidade e vulnerabilidade emocional. Seu corpo pode ainda não mostrar sinais evidentes de gravidez, mas por dentro tudo está em expansão. Enjoos, irritabilidade, exaustão e oscilações de humor ainda são comuns e nem sempre fáceis de lidar. É normal sentir uma certa desconexão com o corpo ou dificuldade de entender o que está sentindo, mas essa sensibilidade pode ser um convite ao autoconhecimento. É como se o seu corpo começasse a pedir mais descanso, menos cobrança e mais escuta. E mesmo que o bebê ainda não seja sentido com clareza, ele já influencia seu campo emocional e te convida para uma nova forma de presença com você mesma. E para que você possa compreender melhor o que está acontecendo com você nessa fase, se pergunte: o que estou sentindo de verdade hoje? Como o meu corpo quer ser cuidado agora? Quais medos estão pedindo escuta? Às vezes é no silêncio que o vínculo mais profundo começa a se formar. A partir da próxima semana de gestação, algo silencioso, mas muito profundo, começa a tomar forma dentro de você e do seu bebê. Um marco que pode mudar a forma como você se percebe na gestação. Então continua aqui comigo para descobrir. Me conta aqui nos comentários em qual dessas semanas você está agora. O que tem sido mais intenso ou surpreendente para você até aqui na gestação? Compartilhar suas experiências pode ajudar outras gestantes que estão passando por esse momento também. Semana 10. Na 10ª semana de gestação, o bebê mede entre 3 e 4 centímetros, mais ou menos o tamanho de um morango. A cabeça, o tronco e os membros já estão bem definidos.
Por dentro, o fígado começa a produzir células do sangue e o cérebro está em desenvolvimento acelerado. Agora já é possível detectar as primeiras ondas cerebrais. Nessa fase, o bebê também começa a se movimentar com mais frequência. Ele já faz pequenos alongamentos, dobra os bracinhos, gira o tronco e toca a parede do útero, como se estivesse descobrindo o próprio corpo e o espaço ao redor. O bebê começa a guardar as primeiras memórias corporais, um tipo de lembrança que fica registrada no corpo e que mais tarde vai ajudar na coordenação, no equilíbrio e até no senso de segurança do bebê. Quando o bebê toca o ambiente uterino, ele começa a entender os limites do próprio corpo. E essas sensações vão ajudando a formar as bases da autoimagem e da confiança corporal. Além disso, os nervos da pele do bebê começam a se ligar no cérebro, ou seja, ele está formando as primeiras conexões que vão permitir que ele sinta o toque, o movimento e a posição do corpo com mais clareza nas próximas semanas. E no seu corpo, para muitas mulheres, essa semana marca o começo de uma transição. Os enjoos e a exaustão podem começar a diminuir. Você pode sentir uma leve melhora na disposição, ou pelo menos uma sensação de que as coisas estão mais estáveis. Ao mesmo tempo, ainda é uma fase de muita sensibilidade emocional. Pode surgir uma vontade de silêncio, de se recolher mais, de entender melhor o que está acontecendo internamente. Talvez você comece a sentir que algo está mudando na sua forma de estar no mundo. E isso é completamente natural. A psicologia pré e perinatal considera esse o momento em que a mãe e o bebê estão construindo juntos um campo emocional compartilhado. Isso significa que tudo que você sente, mesmo de forma sutil, influencia diretamente o ambiente interno do bebê. Pequenas práticas de autocuidado, como desacelerar, respirar profundamente ou tirar um momento para si mesma, têm um impacto muito maior do que parece. E se você sente que precisa de apoio para se conectar mais com você e com seu bebê ao longo da gestação, eu quero te apresentar o Mama Flow, um programa de meditações guiadas para gestação e pós-parto que eu criei com muito carinho, com áudios curtos que vão ajudar você a desacelerar, escutar e criar um momento de conexão real com o seu bebê, mesmo nos dias mais difíceis. O valor é simbólico e o link está aqui na descrição do vídeo. E para te ajudar ainda mais nessa 10ª semana, você pode refletir: como posso cuidar do meu corpo e da minha mente com mais gentileza? O que tem me ajudado a manter o equilíbrio emocional nos dias mais difíceis? Estou conseguindo reconhecer essa nova versão de mim que está nascendo junto com o bebê? Quando você se escuta com presença, mesmo que seja por alguns minutos no dia, você fortalece esse campo de vínculo entre você e seu bebê. Um campo que ainda não se vê por fora, mas já está profundamente vivo por dentro. E na semana 11, esse vínculo começa a ganhar registros mais profundos. O bebê começa a construir suas primeiras memórias sensoriais e emocionais. Então fica comigo para entender. Semana 11. Na 11ª semana, o bebê já mede entre 4,5 e 6 centímetros e pesa cerca de 8 gramas, mais ou menos o tamanho de uma ameixa. Essa é uma fase de crescimento acelerado. O corpinho começa a se alongar e ganhar proporções mais equilibradas. Os órgãos continuam amadurecendo. Agora, o sistema urinário começa a funcionar. O bebê consegue engolir pequenas quantidades de líquido amniótico, o que ajuda no desenvolvimento dos rins e do sistema digestivo. Os ossos começam a se fortalecer e os músculos permitem movimentos mais suaves e coordenados. Mas o que talvez seja o mais impressionante dessa semana é o que está acontecendo dentro do cérebro do bebê. As conexões nervosas estão se formando em ritmo acelerado. A atividade elétrica se intensifica, especialmente nas áreas ligadas à percepção sensorial e ao controle dos movimentos. Esse é o início de algo muito importante: a formação da memória implícita, um tipo de memória que registra sensações, ritmos e emoções vividas dentro do útero. Segundo a psicologia pré e perinatal, o bebê começa a captar de forma mais refinada o tom emocional do ambiente. Ele percebe, por exemplo, mudanças hormonais, a frequência da sua respiração, o ritmo que você vive o seu dia a dia. Esses registros formam o que alguns autores chamam de mapa sensorial do mundo externo. O bebê já começa a diferenciar um estado de calma daquilo que pode gerar tensão ou desconforto.
E esse processo acontece no corpo dele através de sensações físicas. Se há presença e acolhimento, o corpo do bebê aprende a relaxar, a confiar, a se expandir. Agora, se há muita oscilação ou ausência afetiva, ele pode começar a registrar padrões de vigilância ou retração. E para você, essa pode ser uma semana de clareza crescente. A barriga pode começar a dar sinais, mesmo que discretos. Muitas mulheres percebem um leve inchaço no fim do dia. Os sintomas mais intensos do início da gravidez diminuem e, com isso, surge espaço para perceber o que está acontecendo dentro de você com mais consciência. É comum que, nesse ponto, a gestação comece a parecer mais real. Pode surgir uma vontade de se conectar mais profundamente com o bebê, com o seu corpo e com o que está mudando emocionalmente em você. Às vezes, essa vontade vem junto com uma necessidade de recolhimento, introspecção ou até mesmo uma revisão de vínculos e histórias pessoais. Esse é um bom momento para criar espaço para sentir. Algumas perguntas que podem te ajudar nesse processo são: que sensações meu corpo está me mostrando? Estou conseguindo reconhecer o que sinto sem me julgar? Que apoios emocionais posso buscar nesse momento? Essa é uma semana de construção invisível, mas muito potente. O bebê expande suas conexões internas enquanto você se encontra com novas camadas da sua própria história. Quanto mais você puder se voltar para si com presença, mais sólido será o vínculo entre vocês dois. E na semana 12, um novo marco acontece: o fim do primeiro trimestre e o início de uma nova etapa. Então continua aqui comigo. Semana 12. Na 12ª semana de gestação, o bebê mede entre 5 a 6,5 centímetros, o tamanho de um limão, e pesa aproximadamente 14 gramas. O rosto do bebê está mais definido, com olhos, nariz e boca se posicionando. Os rins já começam a produzir urina liberada no líquido amniótico. Segundo a psicologia pré e perinatal, essa semana marca uma percepção mais clara do que é interno do que é externo. E começa a diferenciar os estímulos que vêm do seu corpo, como batimentos cardíacos ou respiração, daqueles que vêm de fora, como sons e variações emocionais. Nessa fase, o vínculo com parceiro, família ou rede de apoio também se torna especialmente importante. Porque quanto mais segura e acolhida você se sente, mais esse ambiente interno se torna estável para o seu bebê. E com você, na 12ª semana de gestação, a barriga cresce um pouquinho mais, os seios continuam crescendo, se preparando para a amamentação, e essa também é uma fase que a ficha começa a cair e você começa a perceber que de fato tem um bebê chegando na família. Pode surgir uma vontade de reorganizar a vida, planejar o futuro, cuidar do corpo e da casa, começar a planejar o enxoval, o quartinho do bebê. E é comum alternar momentos de sensibilidade e introspecção com momentos de ação. É como se essa fase de transição para o segundo trimestre, você também estivesse atravessando o portal de quem você era para quem você está se tornando. E para que você possa refletir nessa fase, se pergunte: o que essa gestação está me mostrando sobre quem eu sou? Que partes da minha história ou das minhas relações estão pedindo escuta e cuidado? De que forma posso tornar a minha vida emocional mais acolhedora para mim e para o meu bebê? A 12ª semana é um momento limiar. Tudo dentro de você começa a ganhar contornos mais claros. O corpo muda, as emoções amadurecem e o vínculo com o bebê se fortalece de forma sutil e poderosa. Agora, tem algo muito importante sobre esse mês que quase ninguém fala, mas que pode mudar completamente a forma que você vive a gestação. Mais do que o desenvolvimento do bebê, o terceiro mês marca uma virada silenciosa dentro de você. É quando você começa a sair da identidade da mulher que você sempre conheceu e passa a se reconhecer como gestante, como alguém que está gerando uma vida e que está se preparando aos poucos para se tornar mãe. E esse movimento nem sempre é visível. Às vezes ele começa como uma sensação estranha no corpo, uma emoção que você não sabe explicar, mas é exatamente isso que torna esse mês tão marcante. Porque é quando tudo começa a mudar. Não só fora, mas principalmente dentro de você. E se esse conteúdo fez sentido para você, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando a série mês a mês. No próximo vídeo a gente entra no quarto mês de gestação.
Um período cheio de descobertas sensoriais, onde o vínculo com o bebê começa a ser sentido de forma mais viva e concreta. E se você ainda não viu o episódio anterior, aproveita e assiste esse vídeo aqui. Te vejo lá!